Titanic foi um famoso navio de passageiros britânico que se tornou tristemente famoso por seu trágico naufrágio em 15 de abril de 1912. Ele foi projetado para ser um dos maiores e mais luxuosos navios já construído e era considerado praticamente inafundável na época. A construção do Titanic começou em março de 1909 nos estaleiros de Harland and Wolff em Belfast, Irlanda do Norte. Foi lançado ao mar em 1911 e passou por uma série de testes antes de ser entregue à White Star Line, a empresa proprietária do navio, em março de 1912. Em sua viagem inaugural, partindo de Southampton, Inglaterra, o Titanic fez escalas em Shrewsbury, França, e Queenstown, Irlanda, antes de se dirigir para Nova York, nos Estados Unidos, em sua escala. No entanto, antes de tudo, em 14 de abril de 1912, por volta de 11h40 da noite, o Titanic colidiu com um iceberg no Atlântico Norte a cerca de 600 km ao largo da costa da Terra Nova. O impacto causou danos significativos ao casco do navio, abrindo uma série de compartimentos estanques à inundação. Devido à combinação de fatores, incluindo a falta de botes salva-vidas suficiente para todos a bordo, o Titanic afundou em menos de 3 horas após o impacto. Infelizmente, apenas cerca de 710 das mais de 2.200 pessoas a bordo sobreviveram. A tragédia do Titanic causou uma grande comoção mundial e levou a uma série de mudanças nas regulamentações de segurança marítima, incluindo a exigência de todos os navios carregassem um número suficiente de botes salva-vidas para todos os passageiros e tripulantes do navio. Ao longo dos anos, o Titanic se tornou um símbolo duradouro de poder da natureza e dos riscos envolvidos na construção e operação dos navios. Várias expedições foram realizadas para explorar os destroços do Titanic no fundo do oceano, e sua história foi retratada em inúmeros filmes e obras de arte, contribuindo para sua permanente notoriedade na cultura popular. Bom, agora vamos falar sobre algumas das grandes curiosidades que existem nessas grandes teorias do Titanic. Primeira curiosidade: foram encontrados corpos no Titanic. Das 2.224 pessoas a bordo, estima-se que 1.517 morreram assim que o navio afundou, menos de 3 horas depois de atingir o iceberg. Outras 340 foram encontradas com coletes salva-vidas na superfície do oceano, mas já sem vida. Porém, 1.160 corpos nunca foram encontrados ou vistos. Segunda curiosidade: onde está o iceberg que afundou o Titanic? Bom, seus destroços agora repousam a cerca de 3,8 mil metros de profundidade em um local do Oceano Atlântico, a cerca de 640 km a sudeste da costa da Terra Nova, no Canadá. Até hoje, os icebergs apresentam um grande risco à navegação. Curiosidade número 3. Quantas pessoas morreram no Titanic e quantas pessoas sobreviveram a essa tragédia? Das mais das 2.200 pessoas a bordo do navio, 1.514 morreram no naufrágio. O navio Carpathia, que fazia o trajeto de Nova York a Liverpool, recebeu pelo rádio o pedido de socorro do Titanic. Resgatou 710 sobreviventes. Curiosidade número 4. Quanto tempo vai levar para o Titanic desaparecer? Em média, 50 anos. De acordo com o site O Globo, os destroços do Titanic devem desaparecer do Oceano Atlântico nos próximos 50 anos, segundo estimativas que arqueólogos marinhos e oceanógrafos ditaram. Teoria número 5. Por que o Titanic partiu ao meio? Às 2 horas e 18 minutos, passando 13 minutos desde a partida do último bote salva-vidas, a proa repleta de água e a popa tinha levantado ao alto o suficiente para expor as hélices e criar tensões
catastróficas no meio do navio, então o Titanic se partiu ao meio. Última, mas não menos importante curiosidade. Por que o Titanic não viu o iceberg? Essa realmente é uma grande curiosidade. Como a noite do acidente era escura, sem lua, havia pouco contraste entre o iceberg, o mar e o céu. O falso horizonte parecia mais alto, conseguiu camuflar completamente o gelo. O iceberg só pôde ser avistado quando o Titanic estava a 2 quilômetros de distância. Quando os alarmes soaram, já era tarde demais.